Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você nesse dia. Estamos começando mais uma live do livro de Gálatas. E antes de nós compartilharmos o trecho de hoje da Palavra de Deus, só quero divulgar aqui o nosso livro que está à disposição na Amazon. Então, se você não mora em Goiânia, qualquer outro lugar que você morar no Brasil, você pode comprar na Amazon o livro físico, e a gente vai entregar para você, ou o livro no formato Kindle, que é o formato da Amazon. Você mora fora do Brasil, somente no formato digital. E se você mora aqui em Goiânia ou aqui por perto, você pode também ligar na nossa livraria aqui e nós mandamos entregar na sua casa. É um pequeno comentário, nem diria que é um comentário, são algumas notas que nós fizemos a respeito do livro de Gálatas, quando ministramos sobre esse livro, anos atrás, aqui em nossa igreja em Goiânia. E foi tão precioso, foi um momento de tanto mover de Deus, tanta revelação, que nós resolvemos transformar no livro. E agora estamos compartilhando com você também aqui agora, nessas lives. Essas lives acontecem 2 vezes por semana, por enquanto, pelo menos 2 vezes por semana, sempre às segundas e quintas, às 20 horas. Então eu quero desafiar você, se você tem sido abençoado, se Deus tem falado com você, se os seus olhos de alguma forma têm sido abertos nesses dias, eu quero muito encorajá-lo a escrever para a gente, a colocar o seu testemunho, para a gente também ser encorajado, saber o que Deus está fazendo nesses lugares todos por onde a palavra tem chegado. E também, se você tem sido abençoado, compartilhe, ajude-nos a divulgar, compartilhe o canal. Nós tivemos um problema com o nosso canal, aliás, eu não falei sobre isso aqui. Então, o YouTube derrubou o nosso canal, aloiziosilva.tv. Nós estamos tentando reavê-lo, né? Mas eles não deram nenhuma resposta para a gente e, por enquanto, estamos usando o canal Igreja Videira Oficial. Se não tivermos nenhum posicionamento do YouTube, vamos criar um outro canal e aí, quando isso acontecer, nós avisamos para você. De qualquer forma, vamos estar também transmitindo aqui no Igreja Videira Oficial. Então, ajude a divulgar, ajude que mais pessoas tenham acesso à revelação do Evangelho da Graça nesses dias. Isso traz paz, isso traz descanso para a alma, isso traz vida, isso gera fé. É o poder de Deus. Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus. Todo o poder de Deus somente flui onde o Evangelho é liberado. O Evangelho é o canal, o meio pelo qual o seu poder se manifesta. Ok? Ah, pastor, mas o poder de Deus não é o Espírito Santo? Sim, claro, o Espírito Santo é o dínamo de Deus. Mas você sabe, o Espírito Santo age onde o sangue foi aplicado. No Velho Testamento, tem uma ilustração bonita da unção do leproso quando ele era curado. E você sabe, no Velho Testamento, só 3 tipos de pessoas podiam ser ungidas: reis, sacerdotes e profetas. Então eram homens extraordinários, não é? Mas tem uma 4ª pessoa que podia ser ungida, que era o leproso. Isso é um negócio tão impressionante, não é? O leproso era o último, é o mais rejeitado, é o esquecido. Mas quando esse leproso era curado, então ele também se tornava participante da unção. E essa unção, ela é aplicada na sua orelha direita, no seu polegar direito da mão e no polegar direito do pé. Essa unção, obviamente, aponta para o Espírito Santo e aponta para nós. A lepra é um símbolo do pecado e nós somos todos nós somos o leproso que foi curado e agora recebemos o Espírito. Mas o que eu quero dizer é que quando o leproso era curado, então ele ia diante do sacerdote e o sacerdote primeiro aplicava o sangue, ele fazia o sacrifício, tinha todo um ritual, não vou aqui hoje falar sobre isso, mas ele fazia o sacrifício lá de 2 aves e tal, e ele pegava o sangue e aplicava na orelha, no polegar direito, no pé direito. O sangue primeiro, onde o sangue era aplicado, depois o óleo da unção era colocado, porque o óleo da unção só pode vir onde o sangue foi aplicado. O Evangelho é o poder de Deus. Ok? O Espírito Santo, é claro, é o poder de Deus, mas ele só pode ser aplicado onde o sangue veio primeiro. O sangue é a mensagem das boas novas do Evangelho. Amém? Muito bem, hoje nós vamos voltar aqui para o estudo
do texto bíblico. Nós ficamos, eu não tenho certeza se foram 2 ou 3 lives, falando a respeito da nova aliança, a diferença entre Velho e Novo Testamento, Velha e Nova Aliança. Nós entendemos que é muito importante que você entenda essa diferença, porque isso tem um efeito muito grande sobre a nossa vida cristã, o tipo de vida que nós vivemos. Mas uma vez que você entendeu a diferença e você agora compreende quando eu digo para você que precisamos deixar a lei e vir para a graça, ok? Que precisamos abandonar as obras da lei e viver pelo Espírito do Novo Testamento. Então agora quando nós falamos de graça e lei, eu penso que você consegue compreender melhor. Então, compreendido isso, vamos voltar para o livro de Gálatas. Nós ministramos apenas uma aula ou 2, acho que foram 2 aulas, não é? Sobre o livro de Gálatas. E nessas 2 aulas nós falamos sobre a doença dos Gálatas. Qual era a doença? Eles estavam misturando Velho Testamento com o Novo Testamento. Estavam misturando a lei com a graça. Paulo diz, muito seriamente, ele fala isso aqui no versículo 6 do capítulo 1, ele diz: estou admirado que vocês estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mas no verso seguinte, verso 7, ele diz: o qual não é outro, que na verdade não existe outro evangelho. Na verdade, eles estavam sendo influenciados, estavam misturando, trazendo um elemento estranho para o evangelho. Paulo declara um anátema sobre qualquer homem que fizer isso. Ok? Nós não podemos jamais deturpar o evangelho da graça. A mensagem é tudo, ok? O centro de toda a nossa vida cristã, do cristianismo, é a mensagem. E aí, a partir do verso 11, nós temos agora a resposta que Paulo dá àqueles, como eu diria, legalistas, né? Judaizantes, e eles estavam caluniando, questionando a autoridade de Paulo. E Paulo, então, dá uma resposta a eles. Pastor, mas aqui eu não estou vendo essas calúnias escritas. Então, eu vou te explicar uma coisa. Paulo, ele não fala quais eram as calúnias, ele apenas dá a resposta. Então, pela resposta, nós somos capazes de imaginar quais eram as questões levantadas. Quais eram os questionamentos que aqueles judaizantes, aqueles cristãos judaizantes legalistas, quais eram os questionamentos que eles faziam? Primeiro eles diziam: qual é a origem do evangelho que Paulo prega? Qual que é a origem? Não é? Quem é ele para poder trazer uma mensagem e avaliar todas as outras opiniões por essa mensagem? Esse é o primeiro questionamento. Segundo questionamento: de onde ele tirou essa mensagem? Será que ele inventou isso? Esse evangelho que ele prega é fruto da sua criatividade, de alguma filosofia ou teologia estranha? Esse é um questionamento que até hoje muitos fazem. Terceiro, será que Paulo baseou o seu evangelho em algum material, né, que existia e que não tinha aprovação dos apóstolos lá em Jerusalém? Será que ele não baseou a sua pregação em algo estranho? E por último, eles também diziam: será que Paulo não está plagiando os apóstolos de Jerusalém? Não é? E eles queriam subordinar a autoridade de Paulo aos apóstolos lá de Jerusalém. Então eles acusavam Paulo de pregar um evangelho de segunda mão, né? Que ele não tinha recebido, que era só uma imitação, que era só uma repetição mal feita de algo que Pedro, Tiago e os demais diziam. Essas eram acusações. Você percebe que as acusações não mudam muito, elas são as mesmas até hoje. Se você começar a pregar o evangelho da graça, vão levantar também esses mesmos questionamentos. Vai ter alguém dizendo que você não é original, que você está falando alguma coisa que o fulano ou beltrano já falou, e que se você então não é original, não vale a pena ser ouvido. Não tente ser original, apenas pregue o evangelho como está no Novo Testamento. Também, se você pregar, logo vão dizer que você está recebendo um negócio que não tem a aprovação, né? Que outros líderes de outros lugares não concordaram e sempre querem, então, colocar homens para ter mais autoridade do que a palavra de Deus. Também vão dizer que você está inventando, que isso é uma invenção moderna. É bem provável que você já ouviu aí alguém dizendo, né? Pastor Aloísio, ele prega a graça, mas na verdade essa é uma heresia chamada hipergraça. Em outras palavras, eles estão dizendo que é uma graça que foi levada longe demais.
Então eu digo para você uma coisa, Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Uma graça superabundante só pode ser uma hipergraça. Então é mais do que uma supergraça, é uma hipergraça. Esse ensino não é meu, é o ensino do Novo Testamento. É maravilhoso ensinar algo que é muito maior do que qualquer pecado. Então, Paulo sofreu oposição, nós vamos sofrer também. E aí, no verso 11 e 12, olha o que ele diz. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O evangelho que eu estou pregando para vocês, ou que eu preguei para vocês, não é segundo o homem. Aí ele diz, porque, verso 12, eu não o recebi nem aprendi de homem algum. Ou seja, eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Ok? Então, obviamente, nenhum de nós está qualificado para dizer isso aqui, mas Paulo estava. Por isso, nós temos que ser apostólicos, paulinos, se é que você entende o que eu estou dizendo. Nós pregamos o mesmo evangelho que Paulo pregava. E esse evangelho, então, Paulo diz, olha, não recebi de homem. A afirmação dele é absolutamente categórica. Ele diz que o evangelho que estava sendo questionado ali pelos judaizantes não era fruto de imaginação. Ele não tinha recebido de homem nenhum, mas era resultado de uma revelação direta do Senhor Jesus. Por isso, lá em Romanos 16, 25, Paulo chega a chamar o evangelho de meu evangelho. Essa é uma expressão realmente muito ousada, meu evangelho. Por que ele diz isso? Não porque realmente seja dele, mas porque ele recebeu diretamente do Senhor, mediante revelação. Não é dele porque ele tinha inventado, é dele porque ele tinha recebido de uma maneira pessoal e de uma maneira especial. Amém? Então, nós já vimos no capítulo 1, no verso 1, Paulo afirmando a sua comissão apostólica, ele dizendo, eu sou apóstolo, não fui designado nem chamado por homem nenhum, mas pelo próprio Deus. Agora, Paulo reivindica a mesma autoridade para o evangelho que ele prega, dizendo que tinha sido dado pelo próprio Deus. Dessa maneira, tanto a sua autoridade apostólica quanto a autoridade do evangelho que ele pregava não procediam dele, mas vinham diretamente do Senhor Jesus. Então, é claro que aqueles mestres judaizantes, legalistas, eles tinham inventado, né, teorias fantasiosas e caluniosas a respeito de Paulo, porque eles diziam que Paulo tinha feito uma certa viagem para Jerusalém, e então, porque ele tinha viajado a Jerusalém e encontrado os apóstolos, nessa viagem, certamente foi um momento em que ele recebeu instruções dos demais apóstolos. Mas o objetivo dessa afirmação não era dizer que Paulo tinha mais autoridade, era o contrário, era desacreditar a autoridade apostólica dele, dizendo que a mensagem dele era uma distorção daquilo que Pedro, João e Tiago pregavam. Então, Paulo aqui, a partir desse versículo aqui, ele vai mostrar por que ele está dizendo, ele vai defender o evangelho que ele pregava, ok? Paulo vai agora mostrar evidências claras de que o evangelho que ele pregava tinha sido dado unicamente pelo Senhor, que ele não recebeu de segunda mão de ninguém. Então, são 3 situações que ele coloca aqui nesse texto, e eu quero compartilhar com você até o verso 24, se o Senhor permitir, tá bom? Então, fica a sua Bíblia aberta, Gálatas capítulo 1, vamos ler do versículo 11 até o 24, mas a gente vai ler enquanto nós compartilhamos, ok? Vamos lá então. Verso 13, porque ouvistes, vamos entender o texto, olha o que o texto está dizendo, irmãos, eu quero que vocês saibam, verso 11, vou falar para você no português coloquial, irmãos, eu quero que vocês entendam que esse evangelho que vocês estão abandonando, que vocês estão deixando de lado, esse evangelho que eu anunciei para vocês, não me foi dado por homens, mas ele diz no verso 12, mas eu recebi por uma revelação especial. É a primeira afirmação dele. Agora, ele vai desenvolver até o final do capítulo, início do capítulo 2, vários argumentos para provar isso e para, vamos dizer, desmentir afirmações
que tinham sido feitas a respeito deles. Primeira delas, verso 13, ele diz: porque ouvistes, irmãos, qual foi o meu proceder antigamente no judaísmo, como eu perseguia de maneira muito forte a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, né, lá em Israel, quanto ao judaísmo, eu me avantajava aos outros da minha idade e eu era extremamente zeloso das tradições dos nossos pais. Preste atenção, eu coloquei no português mais coloquial para você entender. Primeiro argumento que Paulo coloca é o seguinte: gente, você não sabe, quando eu me converti, eu era um fanático, eu era um doente da cabeça, ok? Então, mas o alvo de Paulo aqui não é dar testemunho da conversão, ele está defendendo o evangelho. Então ele está falando para eles o seguinte: olha, eu não prego o evangelho com a intenção de ser popular ou de ganhar a simpatia das pessoas, que essa é uma acusação que fazia contra ele, né? Esse evangelho da graça é muito light. Esse evangelho é muito light, as pessoas que pregam a graça, eles só querem ajuntar as multidões com o evangelho fácil, é isso que eles dizem, né? E Paulo, então, ele está dando testemunho aqui, dizendo o seguinte: olha, antes de me converter, eu era um sujeito legalista, entendeu? Eu era violento, eu devastei a igreja, eu matei muito crente, porque eu era extremamente zeloso da lei de Moisés. Mas ele fala: mas eu me converti. Aí você acha que eu me converti agora para me tornar popular no meio da igreja que eu perseguia? Esse é o argumento de Paulo. Isso não faz o menor sentido. Ok? Então, ele não se converteu para ganhar notoriedade no meio dos irmãos. Sim, porque essa é uma acusação tão comum, não é? Acusavam Paulo, nos acusam também de pregar um evangelho fácil, uma mensagem agradável, só para ter popularidade no meio da igreja. Entendeu? Então, é a ideia de que o que Paulo dizia, o que nós dizemos, é algo diluído, fácil de ser aceito, né? Então eles diziam: precisamos de colocar a lei nessa história, porque a lei vai equilibrar a graça. Você não caia nessa mentira, lei não equilibra a graça, a lei cancela, a lei anula, ok? É vinho velho, é odre velho, não mais se enquadra, se encaixa no vinho novo da graça de Deus. Ah, não, mas a única maneira de tornar esse evangelho da graça mais sério, mais comprometido, com a conduta correta, é com a lei. Mas isso é muito estranho e exatamente o oposto do que ensina a palavra de Deus. Então, qual é a resposta de Paulo a isso? Paulo diz: olha, quando eu era um judeu praticante, naquele tempo eu era fanático, eu perseguia a igreja, e olha, um homem naquela condição que eu vivia, ele não ia de forma alguma mudar de opinião. Ele não ia de jeito nenhum se deixar influenciar por ninguém, nenhum artifício, seja ele psicológico, literário, de lógica humana. Só Deus podia mudar esse homem, e foi o que aconteceu. Foi Deus quem o mudou. Então, se a mensagem que Paulo tinha pregado aos Gálatas era exatamente o oposto do que ele acreditava antes de se converter, ok? Isso é uma evidência, diz Paulo, de que ele tinha tido um encontro com Deus. Antes ele pregava exatamente o oposto do que ele está pregando hoje, ok? Então, ele não tinha se tornado cristão por conveniência, desejo de aparecer. Você entende? Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu era um perseguidor da igreja. Por que agora eu iria me tornar, né, um pregador popular para essa igreja? Porque eu estaria interessado agora em números de seguidores no Instagram? Por que eu estaria agora interessado em ser um influencer no meio da igreja? Né? Obviamente não faz o menor sentido, ok? Mas lembra, essa acusação, ela permanece até hoje. Todas as vezes que alguém se levantar para falar do evangelho da graça, ele vai ser acusado de estar pregando uma coisa diluída e de ter a intenção errada de atrair multidões com um evangelho barato. Né? Dizem que... Eu já ouvi tantas vezes pessoas dizendo que eu prego um evangelho barato e eu fico indignado com isso. Por quê? Porque se é barato, ainda custa alguma coisa. Eu prego o evangelho de graça, não pode ser barato, porque é de graça. Ok? Então, sempre haverá essa resistência tentando perverter a mensagem do evangelho. Amém? Pastor, mas você não concorda que tem muita coisa estranha que é dita em nome da graça?
Sim, é verdade. É preciso dizer que nem tudo que é pregado por aí, que tem nome de graça, de fato é evangelho da graça, segundo o Novo Testamento. Então, muita gente usa esse nome graça somente para justificar, às vezes, mesmo a sua indisposição de servir na igreja, a sua indisposição de estar, né, vamos dizer assim, à frente, de conduzir, de liderar, de contribuir. Muita gente, eles justificam a própria avareza em nome da graça. Não, eu não preciso de dar nada, eu estou na graça. Eu não preciso mais de orar, eu estou na graça. Eu não preciso mais nem de ir ao culto, porque eu estou na graça. Então, esse cidadão não sabe nada do que é graça de Deus. Quando você prova a graça, você é atraído, se torna como é a graça. Quem recebe graça é gracioso, generoso, nunca avarento. Nunca. Mas quanta gente está por aí pregando a graça contra a contribuição, contra a generosidade, contra a oferta. Não faz o menor sentido, não é? Outra coisa que muita gente às vezes não entende, e é uma doutrina demoníaca, é o que é chamado na teologia de universalismo. O que é universalismo? Universalismo é a doutrina segundo a qual todo mundo já está salvo. Jesus morreu por todos, então todos estão salvos. Essa é uma doutrina demoníaca, maligna, tá bom? Ninguém está salvo automaticamente, é preciso crer. Paulo diz lá em Romanos 10, é preciso confessar com a boca e crer com o coração. Sem essa confissão, sem essa atitude de fé, você não pode se apropriar da graça que foi nos dada. Amém? Essa graça que rejeita todo o esforço humano, que coloca e anula todo desempenho pessoal, mas que exalta a obra de Cristo. O verdadeiro evangelho, filho, ele mostra a nulidade do merecimento humano, ele está sempre realçando aquilo que Cristo fez na cruz. Vou te dar uma maneira fácil de você perceber lei e graça, uma definição, mais uma das muitas que eu já te dei aqui. Né? O que é lei? Lei é o que eu devo fazer para Deus. O que é graça? Graça é o que Cristo já fez por mim. Ok? Se você prega o que você tem que fazer para Deus, você está pregando lei. Mas se você prega o que Cristo fez por nós, você está pregando a graça. Fácil, um critério fácil para você entender, ok? Para você perceber quando está entrando na lei e quando você está envolvido e cheio da graça de Deus. Amém? Não dependa do seu esforço próprio. Não dependa de algum tipo de merecimento, tentando a Deus, de alguma maneira, receber de Deus por alguma barganha, por alguma troca. Você está hoje debaixo do favor imerecido. Toda condenação, todo julgamento foi removido e você hoje desfruta da vida abundante do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. Amém? Verso 15, vamos continuar lendo. Paulo coloca mais uma posição, ele diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então, Paulo está aqui afirmando que ele foi separado por Deus antes do nascimento e que pela graça de Deus ele recebeu o chamamento. Quando? Quando ele teve revelação de Cristo. E Paulo diz, tudo isso aconteceu sem participação de homem algum. Então, Paulo não entra em detalhes aqui sobre a sua experiência de conversão, porque o alvo aqui não é dar um testemunho. Então, o que ele quer aqui é apenas provar que o seu chamado, a sua vocação como apóstolo, não foi devido a alguma obra humana, mas foi uma iniciativa completamente divina. E, portanto, não dependia de aprovação, nem validação de ninguém. Né? Nem de um apóstolo lá em Jerusalém. Então, o que ele está querendo demonstrar aqui é que não existe explicação humana para a transformação que ele experimentou. Entendeu? Antes de se converter, Paulo era um fanático. A ilustração que eu uso no livro aí é de um trem desgovernado, descontrolado, que passa e arrebenta tudo que está na sua frente. Só Deus poderia pará-lo. Não tinha nenhuma força humana que poderia mudar a sua mente, as suas disposições, não é? Mas de uma maneira sobrenatural, soberana, né? Não foi algo humano. A Bíblia fala que Deus veio ao seu encontro.
ok? Então Paulo diz, olha, não houve escolha na minha salvação e também não teve escolha no meu chamamento para ser apóstolo. Ele fala no verso 1 que ele foi chamado para ser apóstolo segundo a vontade de Deus. Então, ele mostra então que a sua conversão era uma prova do evangelho da graça. Ele tinha sido um perseguidor, ok? Então ele não tinha nenhum mérito diante de Deus. Ele era o pior, ele chega a dizer que ele é o pior dos pecadores. Então, mesmo tendo sido perseguidor, Deus o escolheu. Deus quis revelar seu filho de maneira soberana, absoluta, não é baseada em nenhum merecimento. Então, Paulo está mostrando que ele experimentou esse evangelho que ele mesmo prega. Amém? Que ele mesmo prega. A Bíblia fala lá no livro de Atos, pega a sua Bíblia em Atos 26, verso 18. Atos 26, 18. Paulo testemunha diante do rei Agripa, e ele dá mais detalhes sobre o seu primeiro encontro com o Senhor Jesus ressuscitado, não é? Depois que o Senhor se identifica como aquele que Paulo perseguia. Diz assim, mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia! Você vê que o chamado de Paulo veio acompanhado também de uma vocação, um chamado para servir, para ir e pregar aos gentios. Então, a experiência de Paulo, evidentemente, ela é única, mas ela nos mostra que todo aquele que Deus salva, Deus também dá uma incumbência, dá um serviço, ok? Então, mas alguém podia questionar dizendo para Paulo, né, considerando que a sua conversão foi obra de Deus, será que depois de convertido, você não recebeu alguma instrução, né? Alguém não te ensinou alguma coisa, de maneira que essa mensagem sua aqui, você tenha recebido de alguém? Paulo diz claramente que ele não consultou carne e sangue. Não é assim que está no final do verso 16? Gálatas 1,16? Ele não consultou carne e sangue. Vamos continuar lendo. Verso 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então, vamos entender isso aqui. Todo o argumento de Paulo, aqui agora ele vai falar sobre a revelação que ele teve depois de convertido, que não foi de homem, mas ele recebeu do Senhor. Então, todo o argumento de Paulo aqui vai provar para os Gálatas que o evangelho que ele pregava, ele tinha recebido diretamente de Deus. Então, ele começa aqui falando do encontro que ele teve, você conhece a história, né, no caminho para Damasco, e como o Senhor tomou Paulo a partir daquele dia. Então, era essencial que o Senhor estabelecesse independência de Paulo como apóstolo. Ele não foi ensinado pelos outros apóstolos, mas mesmo assim tinha a mesma autoridade. Uau, isso é uma coisa, não é, que naquela época os religiosos, fariseus, legalistas dentro da igreja ficavam chocados. Como é possível? Pedro andou com Jesus, João andou com Jesus, né? Mas Paulo tinha a mesma autoridade apostólica. Mas aquele pessoal legalista queria minar a autoridade de Paulo, não é? Para quê? Para diminuir ou para desprezar a mensagem que ele pregava. Então eles diziam, isso que ele prega é um negócio de segunda mão, isso é um plágio, isso é coisa que ele ouviu na internet, é algo que ele leu em livros. Não é? Essa é uma acusação constante, você não deve ficar intimidado por causa disso. Pessoas vão dizer isso para você, fique em paz. É possível que até digam, você ouviu do pastor Aloísio, né? Isso é tolice. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo é que está falando com você aí.
Mas eles diziam isso, né? Não era para dizer que Paulo tinha mais autoridade, mas que tinha menos, porque supostamente Paulo tinha mudado o conteúdo da mensagem do evangelho, sem os apóstolos lá em Jerusalém aprovarem. Talvez eles nem sabiam o que Paulo estava ensinando, esse evangelho da graça. Ok. Paulo, então, responde a essa acusação e ele coloca aqui essa linha de defesa agora. Ele diz: eu recebi o evangelho diretamente de Deus, não teve mediação humana, ok? Deus me chamou desde o meu nascimento e ele se manifestou. Essa é a primeira coisa que Paulo diz, nós já vimos. Mas a partir aqui do verso 17, 18, Paulo coloca agora a segunda linha de defesa, com relação a essa suposta viagem que ele teria feito a Jerusalém, né? Contatos que ele teve com Pedro. Então Paulo diz: olha, eu não consultei homem nenhum, não consultei carne e sangue. Nós sabemos lá em Atos conta que Ananias, ele foi o primeiro ali que foi ajudar Paulo, que orou com Paulo, mas é evidente que Paulo não discutiu com Ananias o evangelho que ele tinha recebido, e nem com Pedro ou qualquer outro dos apóstolos, ok? E Paulo então vai colocar aqui, do verso 18 até o verso 24, está acompanhando na sua Bíblia? Porque a gente está estudando a palavra, ok? Não é uma questão de opinião de homens, é o que a palavra de Deus diz. Paulo, então, vai colocar 3 argumentos aqui. Quantos argumentos? 3 argumentos. Ele vai colocar 3 argumentos com relação a essa questão dele ter recebido influência dos demais apóstolos para pregar esse evangelho. Primeira coisa que ele diz, no verso 17, é que depois da sua conversão, ele não foi para Jerusalém. Não é isso que está escrito aqui? Nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim. Então, o primeiro argumento dele: eu fiquei 3 anos isolados na Arábia. 3 anos isolados na Arábia. Lá em Atos 9, verso 19, a Bíblia fala um pouco da história dele e diz: depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Mas ele diz aqui em Gálatas que depois ele partiu para a Arábia. Então, Paulo está dizendo aqui que ainda que ele tenha ficado alguns dias em Damasco, ali em Damasco o seu evangelho não tinha sido suficientemente definido. Mas ele foi para a Arábia, onde ficou 3 anos. Olha o que diz o verso 18. Volta para Gálatas 1,18. Decorridos 3 anos, então ele foi para a respeito desses 3 anos. Eu acho que isso foi uma compensação, vamos dizer assim, de Deus para com Paulo. Paulo diz em outros lugares que ele é como aquele nascido fora do tempo, não é? Os outros apóstolos, eles foram ali gerados, mas ele nasceu fora do tempo. Então, do mesmo jeito que os demais apóstolos ficaram 3 anos com o Senhor Jesus, Paulo também teve seu momento particular, íntimo, durante 3 anos com o Senhor Jesus, né? Eu imagino que deve ter sido muita revelação. Depois desses 3 anos, ele ainda foi para a Arábia. Então, eu creio que nesse tempo de isolamento, Paulo recebeu clareza a respeito do evangelho da graça que depois ele passou a pregar. Então, ele foi discipulado pelo próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo é que deu para ele toda a argumentação, toda a clareza da obra consumada de Cristo. Amém? Isso é muito importante, porque você sabe, por isso que eu sempre gosto de dizer, nós vamos estudar aqui, talvez, não sei, o ano que vem, o livro de Romanos. E eu sempre digo que o livro de Romanos é o 5º evangelho, porque os 4 primeiros evangelhos foram contados por aqueles que viram Jesus no corpo, na carne. Mas o 5º evangelho é o evangelho do Cristo ressurreto. Então, os primeiros apóstolos conheceram Jesus na carne, mas Paulo conheceu só no Espírito, ok? Então, Paulo passou justamente 3 anos na Arábia. Então, isso não é por acaso. Não é por acaso, é assim que eu entendo. Se você discorda, não tem problema nenhum, ok? Eu creio que é sim uma compensação. Então veja, o segundo argumento que ele coloca, verso 18, ele diz que essa viagem, ele faz essa viagem, verso 18 ele fala que foi avistar-se com Cefas. Então essa viagem aqui não deve ser confundida com a outra viagem que Paulo faz depois para levar uma oferta para os irmãos que estavam passando uma grande fome.
Essa oferta você vai encontrar lá em 2 Coríntios, Paulo fazendo a coleta, lá em Atos capítulo 11 ele está fazendo essa coleta e ele vai levar essa oferta, mas não é essa mesma viagem. Também não é a viagem que ele faz lá em Atos capítulo 15, né, para aquilo que nós chamamos, historiadores chamam de o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém, tá bom? Lá a questão era muito séria. Foi lá para se discutir essa questão mesmo, que os judaizantes estavam dizendo que não bastava crer em Jesus para ser salvo, mas tinha que circuncidar também. Então, é mencionado essas outras duas viagens. Essa viagem aqui não é nenhuma dessas duas, ok? Paulo não atribui muita importância para ela. Foi apenas uma viagem para conhecer Pedro, para avistar-se com Pedro. Essa foi a única finalidade. Por quê? Pedro andou com o Senhor Jesus. E naquele tempo, obviamente, ele era o líder, o mais poderoso, porta-voz, vamos dizer assim, da mensagem ali em Jerusalém. Mas o texto diz que ele ficou só 15 dias. Não é isso que fala o final do verso 18? Ele foi se avistar com Cefas e ficou com ele 15 dias. Então foi uma viagem, né, simplesmente para uma comunhão, para conhecer, e obviamente em 15 dias não daria tempo para ele ser instruído pelos apóstolos no evangelho que ele pregava. Depois ele disse que não viu mais ninguém, verso 19. Não vi nenhum outro apóstolo senão Tiago, o irmão do Senhor. Então essa viagem de Paulo que ele está contando aqui, que os judaizantes diziam que era uma viagem que ele foi lá para aprender, para ganhar cobertura apostólica. Paulo diz, não é nada disso. Eu não fui lá para aprender nada. Eu fui só para isso e nem encontrei com todos os apóstolos, só Pedro e Tiago. Então, ele tinha ido para quê? Para se familiarizar, para se aproximar. Afinal de contas, são homens que estiveram com o Senhor Jesus. Obviamente, tinha muito para ensinar, para abençoar, mas não foi essa a intenção de Paulo ao ir ali. Então, Paulo mostra, é ridículo esse argumento que estão dizendo que o evangelho que eu prego, eu recebi ali nesses 15 dias. Né? Aí o terceiro argumento, vamos ler, do verso 20 até o 24. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Então, durante 14 anos, Paulo fez apenas uma visita rápida de 15 dias a Jerusalém. Então, ele está dizendo, o isolamento prova a independência da mensagem que eu prego. Né? O meu fanatismo antes da conversão, a iniciativa soberana de Deus somente, o seu poder para me levar a mudar a mente, a me converter, o meu isolamento total dos líderes da igreja em Jerusalém, Paulo está dizendo, tudo isso é para provar para vocês que a mensagem que eu prego não é humana, é divina, foi dada por Deus. E Paulo, então, dá os dados históricos dizendo que essas evidências não podem ser contestadas. Ok? Então, o apóstolo pode confirmar e garantir solenemente, né, que o evangelho, aquilo que eu estou escrevendo para vocês, diante de Deus, eu estou falando a verdade. Eu não preciso mentir. Foi o evangelho que eu recebi do Senhor. Amém? Eu sei que você pode, às vezes, ficar pensando, mas para quê? Para que tudo isso, né? Mas nada é por acaso na palavra de Deus. Se Paulo defendeu o evangelho que ele pregava, nós também, eventualmente, teremos que fazer. Há situações que seremos acusados. Todo aquele que quiser pregar esse evangelho vai ser também resistido, vai ser perseguido, ok? Então, você não deve pensar que você vai falar e o religioso vai aceitar prontamente. Não, o religioso legalista, ele se sente agredido. Por que agredido? Porque todo o seu mérito pessoal é colocado no lixo, não tem valor nenhum. Ele fica revoltado, porque se julga melhor do que os demais homens, né, merecedor de um favor especial de Deus. E quando você chega e declara que tudo é por causa de Cristo, pela obra de Cristo, você não pode comprar nenhuma bênção, que não há barganha diante de Deus, é óbvio que você está confrontando toda uma estrutura religiosa estabelecida há séculos. Então não espere que seja diferente. Então, o que a palavra do Senhor está nos mostrando é que as acusações serão semelhantes.
Pastor, que tipo de acusação semelhante? Então, é só você lembrar as acusações que Paulo recebeu, e eu penso que você vai receber também, ok? Primeiro, qual que é a origem, irmão, do que você está falando? Ok? Qual que é a origem dessa mensagem? Por que você acha que essa mensagem é superior? Eles vão tentar dizer que isso é uma novidade, mas não é novidade, não. Isso está na Bíblia há 2000 anos. Foi restaurado na Reforma Protestante há 500 anos atrás. E tem igreja que até hoje não sabe. Então, essa acusação é tola. Né? Vão te dizer, onde é que você aprendeu isso? Você inventou isso? É fruto da sua criatividade? Mas aí eles vão dizer, não, já sei, você ouviu do pastor fulano, você é o seguidor do pastor Beltrano, você está seguindo aí essa heresia da hipergraça. Né? Vão tentar te resistir. Essa é uma maneira de ridicularizar, né? Tornar o evangelho ridículo aos ouvidos das pessoas. Não se deixe intimidar. Você não vai pregar porque você ouviu de João ou de José, é porque você ouviu do Espírito. Sabe por quê? Porque ninguém pode entender o Evangelho a não ser pela revelação do Espírito. Aí depois eles vão te acusar de quê? De que essa mensagem é muito diluída. É uma mensagem muito... É água com açúcar. Tudo bem, a graça é bom para começar a vida cristã, mas depois tem que ter a comida sólida. Mas na cabeça deles a comida sólida é Moisés. Não, Moisés não é comida sólida. Moisés é que é água com açúcar. Que qualquer ímpio entende. A graça de Deus é que é comida tão sólida, né, que muitas pessoas não conseguem mastigar. É exatamente o inverso. Não se deixe também intimidar com essas coisas, ok? Essas eram acusações que foram feitas contra Paulo e que possivelmente vão ser feitas contra você também. Contra mim, eu te digo, já são feitas, mas eu estou em paz. Não é? Eu fico feliz. Por quê? Que é um sinal de que eu estou pregando a mesma mensagem que Paulo pregava. E eu quero convidar você para fazer o mesmo. Amém? Então, se você já comprou o livro, eu quero recomendar que você leia esse capítulo depois, com calma, leia na Bíblia. Né? Ele está aqui na página 35 do livro. É o capítulo 2 do livro, 35. E aqui tudo isso está escrito e você pode ler e sublinhar e vai ser muito mais fácil de gravar e compreender a palavra de Deus. Amém? Meu desejo é que esse evangelho seja cada dia mais vivo no seu espírito e que você ganhe ousadia, coragem para proclamá-lo a cada dia. Amém? Deus possa abençoá-lo. Até a nossa próxima live. Você foi abençoado? Então envie esse vídeo para um amigo, assim ele também será.